Sobre a última aula, não sei se todo mundo aqui estava na última aula, mas eu passei uma atividade em grupo, né, para vocês fazerem durante a aula, e depois colocarem lá naquele link que é a lousa interativa do Meet. Mas nem tantas pessoas colocaram, mas nem todo mundo colocou, até uma galera que fez o trabalho. Desculpa se tiver uns sons, os meus vizinhos estão fazendo umas coisas hoje, mas tudo bem. Então, nem todo mundo colocou lá, mesmo a galera que fez durante a aula, tem uma galera que não colocou lá. Então, tipo assim, eu preciso que vocês coloquem lá para contabilizar como atividade feita, entendeu? Até porque a atividade não era só criar um contexto, era fazer bonitinho o storyboard. Então, não sei se vocês lembram bonitinho quem é do seu grupo, mas no link que eu deixei lá, tá falando bonitinho quem é de cada grupo. Então, vocês podem entrar em contato um com o outro para colocar lá. E vocês não ficarem sem essa atividade feita, né? Até porque vocês fizeram durante a aula. Mas lembrando que para conseguir o certificado no final do curso, vocês precisam ter 75% de presença nas aulas e entregar todas as atividades. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, uma galera aí me chama. Mas, enfim, só isso sobre a última atividade. Agora eu vou analisar bonitinho com vocês, a galera que colocou por fora, para eu explicar, tipo, aonde tá certo, aonde tá errado, essas coisas assim, ok? Então, esse aqui é o link que a gente usou na aula mesmo, que foi o que eu deixei disponível no Class. Ele foi feito no próprio Meet, aí eu deixei lá e todo mundo consegue editar, desde que você esteja com seu e-mail USP, beleza? Então, esse primeiro grupo eu não vou falar, porque foi o que a gente falou na sala, na aula passada, né? Então, a gente já analisou todas as etapas. Calma aí, deixa eu deixar com mais um. Não, mais um pouco. Vou deixar assim, tá. Então, o grupo 3 colocou aqui a ordem bonitinho das coisas que eles. Do storyboard dele, então eu vou ler para vocês e explicar um pouquinho, tá? Então, o primeiro levantamento. É aquele grupo que tá falando sobre pegar DP nas disciplinas e o quanto cada curso em específico, a porcentagem de cada curso, né? Então, ok. Levantamento de todas as disciplinas do ciclo básico de cada curso. Contagem de quantos alunos estão matriculados em cada curso por período do ciclo básico. Por período do ciclo básico. Tá, entendi. Quantos alunos são em cada período? Obtenção da taxa de reprovação das matérias. Entrevistas com alunos para descobrir as suas impressões sobre a taxa de reprovação por curso. E comparação entre a porcentagem real de reprovados por curso no período ideal e a impressão dos alunos. Então, aqui tá bonitinho toda a ordem que eles seguiram para obter todos os dados da pesquisa. Então, como eu falei na última aula, é muito importante você saber o que você quer mostrar no seu gráfico. Porque, por exemplo, aqui o exemplo de que eles têm muitas informações. Eles têm informações da porcentagem de alunos que estão reprovando no ciclo básico, a porcentagem de cada curso e por período também, né? E tem as impressões dos alunos. O porquê que eles acharam, né, de ter reprovado e tudo mais. As considerações finais sobre isso, sobre o fato deles terem reprovado. Mas, então, tipo, se vocês fossem colocar todas essas informações num gráfico só, vocês pensam que iam ficar muita coisa. Tipo, você ia ter, por exemplo, o eixo Y com a porcentagem a porcentagem e o eixo X com os cursos, que foi o exemplo de gráfico que ele deu. É porque ele falou que pegou esse exemplo de alguma atividade que eu mandei, então ele já tinha feito assim. Então, ok, seria a porcentagem de cada curso. Só que aí, o fato deles terem feito entrevista com os alunos nos traz mais informações. Então, o que ele poderia fazer é especificar na legenda do gráfico, que fica embaixo do título, que eu sempre falo para vocês, o tipo assim, a opinião geral das pessoas, sabe? Porque provavelmente tem um senso comum. Então, ele explica lá o senso comum, ou se ele quiser detalhar algum dado, ele detalha e explica lá em cima, mas, tipo, o fato das entrevistas não servem diretamente para os dados, entendeu? Servem mais para considerações finais. Ou se eles quiserem fazer um gráfico com o tipo de resposta do porquê que acha que reprovou, e aí depois a porcentagem na legenda, tanto faz também. Ou a porcentagem, se for uma apresentação, a porcentagem dá para ficar na apresentação, e vice-versa. E não especificamente no gráfico, né? Que nem eu falei na última aula. Ai, meu Deus. O meu mouse tá com duplo clique, então às vezes dá uns erros assim. Então, ó, tá faltando uma galera colocar aqui, 2 grupos.
Aí é só passar aqui pro lado, eu não sei, tá dando 2 vezes. Mas eu não sei se vocês chegaram a abrir o link, né? Mas é só passar aqui pro ladozinho que tem, tipo, uma outra parte. Então, o próximo grupo é orçamento da... Eu não sei se está dando para vocês lerem, talvez esteja um pouco pequeno, né? Vou aumentar de novo. Então, orçamento da entidade, déficit no caixa e gráfico do fluxo de capital. Então, aqui ficou faltando um pouco o storyboard em si, no caso de como vocês analisaram isso e não só a ordem que as coisas foram feitas, sabe? O storyboard ele fala muito mais sobre a ordem que os dados foram coletados do que a ordem do que você vai fazer, entendeu? Então, tipo, aqui provavelmente você tá escrito, né, que você ia fazer um gráfico do fluxo de capital da entidade. Então, seria interessante você colocar uma ordem do tipo orçamento da entidade, aí análise dos meses, análise do déficit do caixa e o porquê que o caixa está daquele jeito, entendeu? E aí o fato de fazer esse gráfico não precisa estar no post-itzinho em si, entendeu? Porque já é uma coisa que você vai fazer. Esses post-its, né, que é o storyboard, ele serve mais para te dar, para ser um guia para você fazer o seu gráfico. Então não precisa estar ali o tópico fazer o gráfico, entendeu? Próximo, deixa eu ver. Não, é só para cá. Aí, dá para ler. Então, coleta dos monômeros A e B, combinação dos monômeros, adição de catalisador, aquecimento da mistura, formação da cadeia polimérica, resfriamento e solidificação da solução. Ok. Então, exatamente, depende muito de cada experimento, né, no caso que você está fazendo. Porque, por exemplo, esse grupo, né, que é uma pessoa, e um outro grupo também fizeram análise de coisas de laboratório, de IC, essas coisas, e eu não sei sobre tudo, né? Eu não sei quando é a etapa final e quando é a etapa inicial. Mas o interessante é que, tipo, o último tópico, né, o último post-it, no caso está aqui, seja realmente a última etapa ou a última análise que você fez. Tipo, se a última etapa foi resfriamento e solidificação, mas vamos supor que depois disso você contou quantos negocinhos tinha. Então, o último post-it vai ser contagem de negocinhos, entendeu? Depende mesmo de como for a sua produção. Mas, tipo, aqui tá bem ok, tá bem bonitinho, separadinho as ordens. Se tivesse mais uma etapa antes, mais uma etapa depois, uma etapa no meio, seria interessante colocar. Normalmente no final, né, que é na análise mesmo dos resultados. Mas se é assim, não tem problema, tá tudo certo. Gente, eu tô fazendo isso, só uma coisa que eu esqueci de comentar, não é o fato que tem que entregar todas as atividades, né, para você conseguir ganhar um certificado. Não precisa estar certa a atividade, tá? Você precisa só entregar. Não tem isso de certo, errado e etc. Eu preciso só que você entregue, porque o que vale é você fazer, né, as coisas. Então, se eu tô falando aqui que algo precisa melhorar, não sei o que, eu só tô explicando para vocês entenderem real o conceito que eu expliquei na última aula, que eu acho que é muito importante. Por isso que eu tô revisando cada um com vocês, entendeu? Ok, próximo. Reagente A, consumo do reagente ao longo do tempo, geração dos produtos, velocidade de consumo e produção, análise das velocidades ao longo do tempo. Então, tá vendo? Aqui é um exemplo do que eu falei, que depois do processo em si, depois de acabar todas as etapas dentro do laboratório, né, ou dentro, não sei de onde é a sua análise, de onde é o seu processo, depois vem a análise das coisas. Normalmente tem, porque você vai analisar os resultados e no gráfico vai ser a maioria das coisas vão ser a análise dos resultados, né? Os dados que você vai colocar no gráfico. Então, é interessante ter esse post-it falando da análise, no caso aqui, ó, análise das velocidades ao longo do tempo. Provavelmente o gráfico que ela ia fazer é um gráfico de velocidade por tempo. Então, né, fica um pouco mais fácil de você se organizar. O último que a gente tem aqui são mais 2. Ai, deixa eu dar um zoom, peraí. Tá, não, mas cabe sim. Então, o próximo começa com higienização e seleção das amêndoas, pesagem antes da secagem, estufa, pesagem durante a secagem, foi mal, e dados finais da amostra seca. Então, aqui é a mesma coisa que eu falei da última vez. Ela colocou os dados finais da amostra seca, no caso, seria a análise dos dados finais, né? A mesma coisa, que já tinha a etapa de secagem, né? Então, tipo, a última foi só a análise desses dados, que aí seria realmente o que você faria para colocar dentro do gráfico. Ok? O último é estoque de matéria-prima a paras.
no caso, acho que é o nome da matéria-prima, né? Corte, moagem ou barra trituração, peneiramento e extrusão. Então, aqui é a mesma situação que eu falei, que às vezes falta a parte da análise em si. É interessante colocar, porque te ajuda na hora de você fazer seu gráfico mesmo. Mas, enfim, resumindo sobre essa atividade, era isso. Eu não sei quem que falta entregar, quem não falta, eu não coloquei o nome de todo mundo. Eu só coloquei o nome dos grupos que estavam na aula mesmo, no arquivo, para vocês conseguirem se organizar bonitinho. Mas, enfim, resumindo, é isso. Ficou alguma dúvida sobre o storyboard em si, para eu encerrar esse tópico da última aula, porque ele é um pouco mais complexo, assim, tem um pouco mais de. Tem que pensar, né? Não é só fazer o gráfico em si. Ok. Eu vou parar aqui e vou apresentar só os slides da aula de hoje, tá? Eu deixei no Classroom já. Eu postei agora há pouco, acho que eu postei meio-dia e 15, então faz pouco tempo, né? Mas já tá tudo lá bonitinho. Deixa eu só carregar aqui. Aí, tá aparecendo, né? Beleza. Então, hoje é mais uma continuação da última aula. Eu continuo com esse tópico de narrativa e como você contextualizar o seu gráfico em si, mas é a última aula sobre isso. As próximas, eu não sei se vocês viram, né? Porque na primeira aula eu deixo lá o cronograma bonitinho. As próximas aulas tem mais 2 aulas. Então, a próxima aula vai ser sobre o visual do seu gráfico. Então, eu vou falar certinho sobre cores e elementos que você pode colocar dentro do seu gráfico que podem te ajudar na hora de você apresentar ou de você enviar o gráfico em si. Mas a próxima aula vai ser bem focada nisso, tem bastante coisa na próxima aula. É um dos tópicos mais importantes, pelo menos na minha visão, porque junto com o contexto, porque se você tem um gráfico feio, tipo, ninguém vai conseguir entender. Feio assim, não feio esteticamente, mas feio no sentido de não ser tão legível em si. Porque, como eu falei na aula passada, o seu gráfico, todo mundo precisa entender o seu gráfico. As pessoas não precisam saber sobre o assunto, mas compreender o que você está querendo passar é essencial para qualquer pessoa. E não necessariamente alguém que sabe sobre o assunto. Mas, então, para isso, tipo, além de você criar todo esse contexto e ser claro nas coisas que você está querendo passar, é muito importante que o estilo do seu gráfico seja certo. O estilo, tipo, as coisas que você coloca, as informações, o tipo de informação que você coloca e o jeito que você coloca ela, entendeu? As cores e tudo mais. Mas enfim, isso fica para a próxima aula. E depois, quinta-feira que vem, tem a última aula. Isso, quinta-feira que vem tem a última aula, que é sobre. Eu vou juntar tudo e vou dar alguns exemplos durante a aula, fazer uns exemplos com vocês também, pegando todos os tópicos que a gente abordou. E daí, inclusive, eu já vou mandar essa semana, até domingo eu mando, porque a última aula, como eu falei na primeira aula, né? Não sei se vocês foram, mas precisa ser presencial. Não a última da semana que vem, quinta-feira, no caso seria a nona aula. E aí eu preciso marcar com vocês algum dia, provavelmente vai ser no C1, que é um pouco mais fácil para todo mundo, né? Aí, enfim, eu consigo marcar um horário, um dia com todo mundo, só pra gente terminar e fazer as apresentações finais, o trabalho final. E é isso, mas aí eu mando provavelmente eu vou mandar uma enquete no grupo, tá? Porque fica bem mais fácil, bem mais prático no WhatsApp, esse que eles lançaram agora, então fica mais fácil de eu marcar com vocês. Mas enfim, só contextualizando vocês, porque tá acabando e aí tô explicando bonitinho. Mas então, hoje a aula vai ser como produzir a narrativa. Aqui eu recapitulei, recapitulando bonitinho tudo que a gente falou na última aula. Então, a gente falou sobre como o público-alvo interfere no seu gráfico e o jeito que você vai fazer o gráfico para isso. Os tipos de entrega, se ele é só uma entrega ou se ele vai ser uma apresentação também, tipo uma apresentação de slides, né? E eu falei sobre algumas dicas antes de produzir o seu gráfico, que foi o storyboard em si, que foi o que eu estava falando agora. A história dos 3 minutos, que ela é bem interessante para você fazer o storyboard, né? Antes, no caso, todo mundo. Tanto que todo mundo, acho que eu dei 8 minutos, né? Na última aula, todo mundo ficou conversando 8 minutos. Então, tipo, até vocês criarem uma história e resumirem ela, enfim, é basicamente isso. E conhecer o resultado final, que nem eu falei, dependendo do que você quer passar para o seu público, é importante você saber o resultado antes de você começar a fazer o seu gráfico. Mas enfim, hoje a gente vai começar falando sobre storytelling, que é um termo que é
basicamente, o que eu estava falando na aula passada de contextualização, mas é a construção de uma história para você formular o seu gráfico. Aqui a gente fala mais de uma história em si e não só das etapas que você fez para fazer o seu gráfico. Então, esse tipo de narrativa, tipo, esse tipo de dica, assim, vamos dizer, para fazer o seu gráfico, ele pode ser usado em muitos tipos de atividades, não só em produção de gráficos, mas aqui em produção de gráficos é muito eficiente. Inclusive, o livro que eu falei, que é baseado as aulas, ele chama Storytelling com dados com Storytelling, alguma coisa assim. Então, tipo, é basicamente isso. Mas ele é importante porque ele ajuda você a não esquecer nenhuma informação relevante para você passar no seu gráfico ou na sua apresentação, né? E por mais que suas informações sejam apenas dados, com pouco ou nenhum contexto, eles têm começo, meio e fim. Então, o storytelling é baseado nisso, que foi basicamente o que eu falei na aula passada, muito tempo, que foi, por mais que você tenha apenas dados jogados, tem um começo, meio e fim, pelo menos, de como você captou essas informações, entendeu? Então, que nem os exemplos que eu passei agora, inclusive eu fiz isso para tipo, vocês voltarem no mesmo assunto, porque tudo que você faz tem começo, meio e fim, independente se os dados são todos iguais, que nem eu falei, se você for coletar dados igual, simultâneos de pessoas do primeiro semestre pegando DP em cálculo 1, que acontece muito. Você vai pegar os mesmos tipos de dados, não tem uma linha sequência. Todo mundo tá no primeiro semestre fazendo cálculo 1 e todo mundo pegou DP, entendeu? Então, tipo, só que o começo, meio e fim é a forma que você coleta esses dados. Então, essa técnica ela foi muito inspirada na produção de roteiros de filme, livro, peça, tudo isso. Então, o ponto principal do storytelling é ter um clímax, que é quando você chama o público para prestar atenção no que você está falando. Então, tipo, por mais que, por exemplo, esse exemplo de pessoas que pegaram DP em cálculo 1, por exemplo, ok, tipo, o gráfico ele é linear do tipo, os dados são iguais, sabe? Não tem nada tipo, ah, em tal mês teve mais vendas, assim, não tem nada demais. É só, tipo, uma porcentagem, pode ser um gráfico de linha, tanto faz, mas das pessoas que pegaram DP. Então, isso, o clímax, no caso, seria o que você quer tirar disso. Tipo, qual é o foco do seu gráfico? Seria o clímax, que no caso é a parte que chama mais atenção. É quando, sei lá, o menino e a menina terminam e aí, oh meu Deus, eles ficam meia hora do filme correndo atrás um do outro, entendeu? Tipo, e é isso, aí você fica meia hora do filme muito presa, querendo, por favor, que eles voltem, entendeu? É tipo isso, trazendo, né, para um contexto de filme. Mas, indo agora para os gráficos, é importante ter um clímax, primeiro para é o intuito do seu gráfico. Se você não tem um clímax, não tem o para que você fazer o gráfico, entendeu? Você, beleza, tá analisando quantas pessoas pegaram DP em cálculo 1, mas por que você tá fazendo aquilo? Entendeu? Para que você tá fazendo essa análise? Para falar, tem algum déficit no aprendizado de cálculo 1, entendeu? Então, tipo, ok, vamos analisar isso. Então, tipo, é isso que você vai falar durante sua apresentação, entendeu? Ou se for uma entrega, é isso que você vai destacar na legenda. No caso desse gráfico, o destaque é na legenda, porque se fosse um gráfico de porcentagem por curso, por exemplo, a mesma coisa, não tem como você destacar o porquê você está fazendo aquele gráfico, né? Tipo, não tem como você destacar nenhum ponto de dado em específico. Mas se você quiser fazer análise por ano, tipo, de 2019, né, antes da pandemia, até 2022, quais foram a porcentagem de DP em cálculo 1? Então, com certeza, depois da pandemia teve muito mais DP. Então, tipo, se você quiser destacar sem colocar uma legenda, era só você colocar a torre ou o ponto, destacar o ponto de 2022 principal, porque provavelmente ele vai estar mais alto, então você deixa ele de outra cor, ou enfim, destaca de outras maneiras, que eu vou falar um pouquinho depois, em outra aula, né, na próxima. Então, esse é o clímax, entendeu? É o ponto principal da sua apresentação, que é o porquê você está fazendo aquele gráfico em si. E ele é muito importante, lembrando, para aprender todo mundo na sua apresentação, no seu gráfico, para ter um porquê daquilo, entendeu? Não adianta fazer gráfico só por fazer, só porque você tem um monte de dado e gráfico é dado, então você vai botar todos os seus dados num gráfico, né? Tipo, faz sentido, mas não faz, porque não faz sentido você fazer um monte de gráfico que não tenha um intuito certo, uma coisa definida já. Então, para isso você precisa fazer a construção da história e fluxo da narrativa, que é um pouco do que o fluxo da narrativa é um pouco do storyboarding, que eu falei na última aula. Então, como foi dito, o público precisa ficar instigado para o seu gráfico. Por isso,
é muito importante você apresentar o problema logo no começo. Então, foi por isso que eu falei na última aula que é importante você saber o resultado final antes de começar a fazer o seu gráfico. Porque quando você vai fazer uma apresentação, por exemplo, é igual eu aqui quando começa a dar aula. Eu já falo sobre o que é aula. Então, tipo assim, no caso hoje eu já falei até sobre o que é o final do curso, né? Que eu expliquei bonitinho nas últimas aulas, mas é só para vocês lembrarem, tipo, e entenderem meio que por que estão fazendo isso. Mas se você apresenta, tipo, numa apresentação em si, ao vivo, né? E não só uma entrega de gráfico. Isso é um pouco mais para as apresentações ao vivo. Essa parte em si, tipo, esse slide. Mas quando você começa a apresentação e você já fala, tipo assim, olha, bom dia, né? Que não sei o quê. Mas hoje a gente está aqui analisando o fato de que em 2022 a porcentagem de alunos que pegaram DP em Cálculo 1 dobrou em relação a 2020. Por que será que isso aconteceu? Então, hoje a gente vai analisar isso, entendeu? Então, tipo, você já fala o resultado final. O resultado final é 2022 teve mais DP em Cálculo 1, entendeu? Então, você já fala, ou seja, você vai instigar a pessoa a querer entender o porquê que isso aconteceu. E aí, durante a sua apresentação ou no seu gráfico, você coloca todos os dados explicando o porquê que isso aconteceu, entendeu? Então, quando é um problema a ser resolvido, tipo, dentro de uma empresa, por exemplo, você está analisando o caixa de uma empresa, é sempre o mesmo exemplo, né, que eu dou, mas é mais fácil. Mas, tipo, janeiro teve menos vendas que o comum. Então, você vai apresentar, já falando o resultado final. Você começa falando que janeiro teve menos vendas que o resto do ano. Então, você apresenta tudo mais, ou seja, é o ponto-chave da sua história, da sua apresentação. Então, as pessoas vão querer saber, tipo, poxa, por que será que janeiro teve menos vendas? E, poxa, como que a gente pode fazer para melhorar isso no próximo ano? Para não acontecer a mesma coisa. Então, depois disso, depois de você apresentar o problema final já, desde o começo da apresentação, você já fala o porquê que aquilo aconteceu em seguida e se tiver uma solução, no caso, você já fala a solução logo em seguida e o porquê que essa solução é a melhor. Porque, com certeza, tipo, problemas não tem uma solução só. Tipo, se janeiro tá vendendo menos, porque, não sei, vamos supor que é uma cidade universitária, que nem Lorena. Tá vendendo menos coisa, vamos supor no ramo de papelaria, né? Que no caso, acho que a gente movimenta bastante isso aqui. Tá vendendo menos coisa no ramo de papelaria. Poxa, por que tá vendendo menos coisa? Porque tem menos estudante nessa época. Então, como que a gente pode solucionar esse problema? Pô, não tem só uma solução para você resolver esse problema. Então, se você, principalmente quando você está numa empresa, você precisa apresentar soluções, né, para muitos problemas que eles te dão. Isso acontece várias vezes. Então, você tem que apresentar o porquê aquele problema o porquê aquela solução é a melhor, a sua solução. Então, você pode até citar outras soluções que vocês pensaram. Então, tipo, sei lá, tá vendendo menos porque tem menos universitário na cidade nesse tempo. Então, pô, uma solução é vocês se prepararem e tipo, no último semestre, até dezembro, assim, até novembro, vocês tentarem vender o máximo que conseguir e ter um caixa guardado. Para chegar janeiro e fevereiro, vocês não sofrerem as consequências, tipo, financeiramente, entendeu? Tipo, ok, vocês vão vender menos, mas vocês não vão sofrer financeiramente com isso, entendeu? Ok, essa é a solução que eu quero. Eu pensei em outras, mas elas não são tão boas. Então, eu posso começar falando das outras e que, tipo, a gente pensou nelas, mas por X e Y elas não são boas. Ou você pode só falar a sua, e se alguém perguntar, tipo, por que não dá pra fazer tal coisa? Aí você explica o porquê, tipo, pensamos nisso, mas não é por isso que a gente fez, entendeu? Enfim, e para finalizar, você retoma o problema inicial que você falou no começo e junto com ele você fala da sua solução, porque aí você junta tudo e já faz a pessoa lembrar tudo na cabeça dela, entendeu? Ela não precisa ficar tentando lembrar qual é o problema específico e qual é a solução. Você junta, fala tudo e aí já fica tudo mais fácil na cabeça dela entender, ok? Então, junto disso, tipo, tirando essa ordem que você precisa falar na apresentação, né? Ou, enfim, eu coloquei aqui que uma boa comunicação pode suprir uma apresentação ruim, mas o contrário é muito difícil de acontecer. Por quê? Às vezes, com certeza vocês já passaram por isso, de vocês estarem assistindo uma aula e, tipo assim, os slides serem péssimos. Tem aulas ou apresentações de trabalho de que os slides não funcionam para você, literalmente. Tipo assim, às vezes você pega os slides para estudar em casa e, tipo, é a mesma coisa que não fazer nada, sabe?
Mas, então, isso significa. Mas se você tá fazendo aquilo ao vivo, às vezes o professor é muito bom. Ou a pessoa que tá explicando, tipo, se é um trabalho, né, fazendo a apresentação, é muito boa. Então, tipo, vai suprir o slide. Se você prestar atenção no que a pessoa tá falando, você vai entender o que tá acontecendo, entendeu? Por mais que os slides estejam ruins. Agora, se for ao contrário, se os slides estiverem muito bons, para você estudar sozinho, ok, não tem problema algum, né? Até porque você não vai ter ninguém ali falando. Mas na hora da apresentação em si, se a pessoa não for boa, é igual se tem um professor que explica mal, meu, você sabe que a aula vai ser muito difícil de lidar, entendeu? E você vai ter que pegar aqueles slides em casa. Então, o contrário é muito difícil de acontecer, entendeu? De você ficar focado na aula mesmo e fazer aquilo acontecer. Mas, e daí entra um tópico que eu falei um pouco na aula passada, que é ver se só o resultado final é importante ou todo o processo. Então, se só o resultado final é importante, às vezes, tipo, só o dado de que em 2022 dobrou o número de alunos que pegaram o DP em cálculo 1, então é interessante também, às vezes, você nem precisa fazer um gráfico, você pode fazer aqueles visualização em número, não tem muito um nome, mas é tipo, você deixa o número grandão e embaixo você coloca a descrição rapidinho, tipo, 50% dos alunos matriculados em cálculo 1 pegaram DP em 2022. Então, tipo, você não precisa de um gráfico para falar isso, entendeu? Mas agora, se você quiser realmente fazer a análise durante os anos, aí é legal você fazer em gráfico. Então, é para isso que você precisa saber se só o resultado final vai ser importante ou se todo o decorrer é importante. Não só, tipo, especificamente cada semestre, mas, tipo, todo o decorrer do que você está analisando, né? Enfim. E aí você vai saber bonitinho o que colocar no seu gráfico, ou se você vai realmente precisar de um gráfico ou não, ou uma tabela, ou um número, que nem eu falei agora. Então, outra coisa que pode ajudar durante a sua apresentação é você repetir as informações que você está falando. Então, agora a gente vai entrar um pouco nos tipos de memória que a gente tem, que não sei se vocês conhecem, mas a gente tem 3 tipos de memória. Mas isso que eu tô falando, eu tô comparando muito com professores, porque no caso é o maior exemplo que eu tenho atualmente, né? Porque tem aula o dia inteiro. Então, eu coloquei aqui que repetir as informações faz com que as pessoas gravem mais o que está sendo dito, e eu não sei se vocês percebem isso, eu acho que sim, né? Porque fica cada vez mais gravado no nosso cérebro. Então, isso, quanto mais você repete, mais a informação fica gravada na memória a longo prazo. Que eu vou explicar um pouquinho mais sobre os tipos de memória, e aí vocês vão entender que a memória a longo prazo é realmente importante. O assunto tá ali. Então, eu não sei se vocês. Provavelmente vocês têm aula de cálculo, né? No caso, todo mundo aqui. Mas cálculo é muito interessante isso. Então, tipo assim, tem muitos professores que, tipo, ok, rodam a matéria, e aí passam a matéria, não dão exemplo, e, tipo, beleza, toma a matéria, entendeu? Só teoria, 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 e sei lá, uma lista, mas enfim. Mas tem muitos professores que às vezes ficam, tipo, 2, 3 aulas no mesmo tópico. Ou, tipo, uma aula faz teoria e dá um exemplo, e outra aula, tipo, só fica fazendo exemplo. Esse monte de exemplo é realmente para você pegar, né? Todo mundo fala que, tipo, todo mundo, né, sabe que para você aprender cálculo você tem que fazer exercício até não aguentar mais, senão você não entende o que aconteceu, e é literalmente isso. Porque, como é uma coisa muito complexa, você precisa entender como funciona cada partezinha, tipo assim, porque se mudar uma coisa, você já muda o que você tem que fazer naquela questão. Então, para você pegar isso, você precisa fazer muitos exercícios. Como todo mundo fala, cálculo é técnica, é prática. Então, é a mesma coisa. Quanto mais você repete aquilo, mais aquilo vai ficar na sua memória. Então, é isso, né? Todo mundo sabe. Então, agora eu vou explicar bonitinho os tipos de memória que a gente tem. Então, começando com a memória icônica, ela é mais utilizada no dia a dia. Então, é mais do senso comum, tipo assim, você olha para uma garrafa e você sabe que aquilo é uma garrafa, porque quando você era pequeno, você aprendeu que aquilo é uma garrafa que serve para tomar água, entendeu? Mas, tipo, a memória icônica, ela é mais. Sem você pensar, ela é um tipo de memória que ela age assim, tipo. Como que é? Inconscientemente, a palavra. Ela age inconscientemente, então. Tudo que você olha é porque algum dia alguém já te explicou o que é aquilo, ou você viu alguém explicando, enfim, resumidamente, né? Mas ela age sem você pensar nem nada do tipo, é uma coisa bem rápida. Então, ela não tem muito a ver com os gráficos em si. Mas ela serve também porque quando você era pequeno, alguém te ensinou a analisar um gráfico. E normalmente foi um gráfico de barras, que foi a maioria que vocês me enviaram no começo do curso. Então você entende, quando a barra tá maior é porque o número tá maior, quando a barra tá menor
É porque tem menos dado. O dado é menor, entendeu? A informação. Por mais que você não veja o eixo Y, você sabe que a barra maior é maior e que a barra menor é menor, entendeu? Isso é uma coisa muito senso comum, né? A memória icônica, mas é uma coisa que alguém ensinou lá no passado e que, tipo, por você ver isso sempre, vai gravando na sua memória, entendeu? O outro tipo de memória é a memória de curto prazo e ela remete mais àquilo que você está fazendo na hora e ela é limitada a quatro informações por vez. Então, aplicando isso no gráfico, por exemplo, quando o gráfico tem muitas séries, tipo 5 séries, é muito difícil de você gravar. E o máximo que o seu cérebro consegue gravar são 4. Tipo 4 informações, 4 tópicos. Então, tipo assim, sei lá, eu pego essa caneta. Não sei se tá dando pra todo mundo ver, mas enfim, eu pego essa caneta. Então, beleza, eu sei que ela é branca dourada e eu sei que ela é azul, porque eu já usei ela. E ela é branca dourada, tem linhas quadriculadas preta e ela é azul. Você escreve e ela é azul. Mas se eu fosse colocar mais uma informação de que, tipo, esse código de barras que ela tem aqui é prata, seria muito difícil de eu lembrar, entendeu? Porque eu já ia ter que lembrar que ela é branca, que ela é prata, que ela é dourada, que ela tem quadriculado preto e que ela escreve azul. E ainda tinha que lembrar de que o código de barras dela é prata. Isso que eu tô falando tudo de cores. Todas as informações que eu coloquei são de cores. Então, tipo, e normalmente não é a mesma coisa. Tipo, você olha para um objeto, você quer gravar não só a cor, mas o porquê, para que ele serve, não sei o que, não sei o que lá. Então, foi uma informação muito chocante para mim quando descobri que a gente só grava 4 coisas de uma vez. Isso significa que a gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Tem muito aquilo de que mulher consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? E homem não. Mas fazer as coisas é diferente. Eu tô falando mais de gravar, tá? Mas, resumindo, é isso. Isso é aplicar o gráfico, porque às vezes tipo, você tá analisando a mesma coisa. Vendas de camisetas, bermudas, vestidos, calças ao longo do mês. Então, tipo, janeiro tem 4 colunas: a coluna de camiseta, a coluna de calça, a coluna de bermuda e a coluna de vestido. Quando você vai analisar os outros meses, tipo, tem 4 colunas em janeiro, 4 em fevereiro, 4 em março, 4 em abril, 4 em cada mês do ano. Já é difícil. Você percebe que por 4 ser o máximo que você consegue gravar, já é difícil, entendeu? Porque são muitas informações. Tipo, você vai chegar em junho, você não vai lembrar da camiseta de janeiro, entendeu? Tipo assim, muito difícil. Mas ainda assim, é mais fácil do seu cérebro guardar. Agora, se tivesse mais uma categoria, tipo boné, meu, seria muito difícil. Você teria ter que ficar voltando em cada mês, toda hora, de cada série bonitinho, entendeu? Então, às vezes é necessário o gráfico ter muita série, entendeu? Mas desde que elas não precisem fazer sentido juntas. Por exemplo, você pode colocar por exemplo, 5 séries dentro de cada mês. Então, tipo, calça, bermuda, boné, camiseta e vestido dentro de cada mês. Só que você não vai precisar analisar cada série separada. Tipo, para você fazer um gráfico de cada série separada, é mais fácil você fazer um gráfico de cada item. Tipo, um gráfico de camiseta, um gráfico de bermuda, um gráfico de calça. Então, dá até para você fazer esse gráfico que tenha todas as 5 categorias. Mas se cada informação de cada uma não for relevante, se, tipo, o geral for mais relevante, entendeu? Então, tipo, pô, você colocou aqui separado bonitinho o que é camiseta, o que é vestido, o que é calça de cada mês, mas a análise geral que você quer fazer é que em fevereiro as vendas diminuíram. Então, tipo, foi mal. Esse é o intuito do seu gráfico, entendeu? Ver que em fevereiro as vendas diminuíram. Então, tipo, ok, tem mais séries, porque você não precisa analisar cada uma de uma vez. Mas se você precisa analisar cada uma de uma vez, é muito interessante que você separe os gráficos ou não coloque todas as informações no gráfico em si, porque não é necessário. Também, se você vai analisar que fevereiro diminuiu, você pode fazer um gráfico com as porcentagens total, entendeu? Fica um pouco mais fácil. E agora, o último tipo de memória que eu vou falar é a memória de longo prazo, que foi a que eu falei, que se você ficar repetindo um assunto, aquilo vai para a memória de longo prazo. Um grande exemplo é que, pelo menos eu sinto muitas vezes de que as matérias que eu fiz no semestre anterior parece que eu não sei nada, tá ligado? Eu passei nas matérias, mas, tipo assim, o meu cérebro apagou. Mas uma matéria que é muito difícil isso acontecer é cálculo, porque eu tenho cálculo desde o primeiro semestre, entendeu? E, tipo, é muito uma matéria consecutiva. Então, tipo, a derivada que você aprendeu em cálculo 1, você vai usar até cálculo 4, entendeu? Então, tipo assim, como você repete aquilo todo semestre, e todo semestre você precisa fazer muitos exercícios para você,
entender o cálculo, aquilo vai gravando, vai gravando, vai gravando, e que, tipo assim, derivada já tá aqui, ó, na ponta da minha língua, entendeu? De tanto que eu já fiz. Mas isso, no caso, é memória de longo prazo, porque você repete aquilo toda hora, o tempo inteiro. Então, depois que a memória passada da memória de curto prazo, que no caso é aquela que eu falei que é no máximo 4 informações, ou ela é esquecida, tipo, pô, se eu tiver, depois daqui da aula eu for almoçar, eu não vou lembrar qual é a cor do código de barras da caneta, entendeu? E todos os detalhes que eu tava falando da caneta, porque não é interessante, entendeu? Uma coisa que foi embora, foi só uma coisa momentânea. Assim como vocês não se lembram de tudo a todo momento. Tem muita gente que tem memória visual, né? Fotográfica que chama. Tipo, não é o meu caso, eu gostaria muito de olhar para a lousa e gravar a lousa na minha cabeça sem precisar copiar. Mas, enfim, não é o caso. Mas, e da maioria das pessoas também não é o caso. Na real, cada um. Isso é mais de estudo, né? De como consegue gravar as coisas, cada um grava de um jeito. Mas, enfim, depois da memória de curto prazo, depois que você faz algo agora, tipo, qualquer coisa que você está fazendo agora, ou ela é esquecida, ou ela vai ficar na memória de longo prazo. E provavelmente ela vai ficar na memória de longo prazo se você ficar repetindo aquela informação. Por isso que a repetição numa apresentação é muito importante. Principalmente se é uma apresentação de uma matéria extremamente relevante. Mas se durante uma apresentação de um trabalho você repetir o mesmo fato várias vezes, não para ficar maçante, mas você repetindo enquanto você explica, você repetindo depois que você for mostrar o gráfico, depois quando você for dar a solução, você retoma o problema, e no final das contas, para fazer uma conclusão de tudo, você volta de novo no mesmo assunto, já faz com que a pessoa, tipo assim, meu, tem 50% de chance dela gravar aquilo muito mais, entendeu? Não que ela nunca vai esquecer daquilo, até porque, meu, né? A vida segue e tudo mais. O seu cérebro ele é um órgão muito inteligente. Então, se ele vê que aquilo não tá mais interessante para você, mano, vai embora, entendeu? Tipo assim, ele não liga de jogar aquela memória fora. É a mesma coisa de você gravar uma música na cabeça. Você escuta ela tantas vezes que você sabe ela de cor. É exatamente isso, entendeu? E às vezes, tipo, uma música que ficou muito famosa antigamente, que era Vagalume, do Polo, mano, 90% das pessoas que escutavam aquela música na época, porque foi um estouro, foi muito sucesso, então, tipo, era toda hora escutando aquela música. Se colocar hoje em dia, meu, a pessoa consegue cantar a música inteirinha e ela nem lembrava que ela sabia a letra de cor até hoje, entendeu? Porque ela achou que ela tinha esquecido. Mas por ter sido uma coisa marcante, assim, fica na memória de longo prazo, entendeu? Enfim, essa memória pode ser ativada tanto verbalmente como visualmente e auditivamente também, que nem eu falei da música. Então, tipo, se começar a tocar, eu, por exemplo, se começar a tocar Vagalume agora, eu vou saber cantar. E eu nem lembrava disso, entendeu? E aí você vai cantando e você vai lembrando aos poucos. Você fica tipo, caraca, mano, eu lembrei disso, tá ligado? Porque a sua memória foi ativada auditivamente, né? Ela pode ser verbalmente ou visualmente, quando você olha alguma coisa. Não sei se já aconteceu com vocês, mas, tipo, você olha alguma coisa e você fica tipo, caraca, eu já vi isso antes, tá ligado? Provavelmente porque aquilo foi importante pra sua vida. Ou se você realmente lembrar da coisa, não ficar demorando pra pensar, foi realmente importante, entendeu? Mas verbalmente é quando alguém fala alguma coisa e você, pô, já fiz isso, já escutei coisas sobre isso, sobre esse tema. E e um exemplo que eu coloquei aqui é estudar uma matéria que já foi vista em sala de aula, que é o mesmo exemplo de cálculo 1, que eu falei. Você vê a matéria na sala, a professora faz exemplos com você, tem aula de exercício, e aí você chega em casa, vai fazer mais exercícios sobre aquele tópico. Meu, é assim que você vai gravar aquilo na sua cabeça, tá ligado? Tipo, não tem o que fazer. Infelizmente, a maioria de matérias de exatas é assim, né? De você ter que ficar fazendo. Então, não tem o que fazer. Mas é que nem. Mano, todo professor fala pra gente que, tipo, matéria dada é matéria estudada. Eu sei que é difícil, né? Mas enfim. É só que, tipo, realmente, se você for revisar essa matéria no mesmo dia ou no dia seguinte que o professor passou, fica muito mais fácil daquilo ficar gravado na sua cabeça, tá ligado? E de, tipo, não que vai ficar automaticamente na memória de longo prazo. Mas, tipo, ok, ela vai ficar ali no meio termo, sabe? Aí se você pegar para estudar daqui um tempinho, talvez você lembre com muito mais facilidade do que se você tivesse só assistido a aula. Porque na aula também você vai no banheiro, você se distrai, você não tá 100% focado, né? Estudando em casa você consegue ter um pouco mais de controle, né? Mas enfim, o último tópico que a gente vai falar nessa aula são táticas para garantir que você está sendo claro, além da repetição. Porque a repetição ela serve muito para fixar aquela informação que você está passando nas pessoas.
e fazer elas entenderem o que está acontecendo, né? Mas agora, para garantir que você está sendo claro nas suas informações, não deixando nada passar, tem 2 tipos de lógica que eu separei aqui para vocês. Então, a primeira é a lógica horizontal e a segunda é a vertical, né? No caso. Mas, enfim, a horizontal, ela fala principalmente de que o título do seu gráfico ou do slide deve explicar o que está acontecendo no slide diretamente. Por exemplo, isso facilita quando o título contém ações. Eu vou dar um exemplo nesse slide mesmo. O título do slide é Táticas para garantir que você está sendo claro. No caso, tem ações dentro desse título, que é garantir, no caso, que você está sendo claro, entendeu? Tipo, garantir não tá. Ai, eu não lembro qual é o nome disso, do verbo. Mas ele não tá fazendo alguma coisa, tipo, não tá. Ai, não sei o nome disso, entendeu? Ele tá no formato original do verbo. Mas tem uma ação ali dentro do título. Isso faz com que, tipo, fique um pouco mais interativo tanto o seu gráfico quanto o seu slide, tipo, a pessoa já entende automaticamente o que você quer falar, entendeu? É tipo, tópicos a ser estudado. E aí, dentro do slide, tem todos os tópicos. Ok, você sabe que aquele slide é sobre estudar e o que você vai estudar, entendeu? Mas às vezes, tipo, por exemplo, aqui mesmo tem um exemplo disso que o título do slide é resumo. Tipo, tá, é porque vai ser um slide resumindo a aula, ok. Mas, tipo, se fosse resumo da matéria que você vai fazer estudando, você vai fazer um resumo. Tipo, resumo, o título, você não sabe sobre o que tá falando, entendeu? Tipo, resumo de mecânica. Beleza, entendeu? Não tem o nome da matéria, não tem, tipo assim, o que você vai estar fazendo, entendeu? Então, é muito importante que no título do seu gráfico tenha ação. Não tipo assim, obrigatório, entendeu? Mas é um jeito de facilitar o que a pessoa entender o que você está querendo passar, entendeu? Sem ela ter que ler as letras miúdas. Só lendo o título, ela já entenda. Então, igual eu coloquei aqui, em um slide, apresentação, né? Por exemplo, o título dele deve ser autossuficiente para explicar do que se tratará esse slide. Ou seja, tem um subtópico aqui, mas tá errado isso. Eu provavelmente esqueci de apagar quando eu tava fazendo os slides, mas tudo bem. Mas é o que eu acabei de falar, a pessoa não é obrigada a ler as entrelinhas para saber do que o slide está falando. Quando você vai passar os slides assim tudo de uma vez, se você ler só os títulos antes de você sentar para pegar e ver o slide bonitinho, é interessante que você já saiba certinho sobre o que vai falar a aula, entendeu? Então, tipo, primeiro a gente vai falar sobre X, depois sobre Y, nananana, tipo, organizadinho, tá ligado? Porque a pessoa fica muito mais fácil da pessoa entender o que tá acontecendo e ela não fica perdida, entendeu? Então, eu coloquei aqui títulos que contenham ações, ao invés de apenas descrições, são uma ótima opção. Ajuda muito mais a pessoa a entender o que está acontecendo e já dá aquela resumida básica. E a última tática é a lógica vertical, que, né, no caso é ao contrário do horizontal, mas ela fala que o mesmo slide ou o mesmo gráfico não deve fugir dele mesmo. Então, no tópico de slide, né, a apresentação é um pouco mais fácil de explicar, porque os slides têm conteúdos, geralmente. Então, tipo, é interessante que dentro do mesmo slide só tem o mesmo conteúdo. Você não divide o slide em dois, ou você não fuja um pouco do assunto, entendeu? Tipo assim, retomando uma matéria muito antiga. Você pode fazer isso no próximo slide, tipo, relacionando o que você falou no slide anterior com uma matéria antiga ou com algum outro tópico, porque senão, tipo, fica muito poluído o seu slide e você não tem muita noção de por onde começar, por onde terminar, quando você vai apresentar, entendeu? E a mesma coisa se aplica a gráficos. Quando você está fazendo um gráfico, é igual que eu falei, no exemplo de vendas de camisetas e calças, etc., ao longo dos meses. Às vezes, você vai colocar uma informação ali que é desnecessária, entendeu? Tipo assim, você tá vendendo as camisetas, mas beleza, você vai destacar que, sei lá, tipo, em janeiro vendeu 5 camisetas. Mas o tópico do seu slide, o assunto principal do seu gráfico é mostrar que fevereiro vendeu menos. Para que você vai destacar que janeiro vendeu só 5 camisetas? Tudo bem, pode ter sido o mês que menos vendeu camisetas, mas se aquele não é o intuito do seu gráfico, não faz sentido você destacar aquilo ou aquela informação tá ali. Que nem eu falei, é mais fácil você fazer um apanhado geral e fazer uma porcentagem de cada mês do que você colocar cada elemento em si separado. Mas, enfim, tudo deve remeter a uma coisa só, entendeu? Com começo, meio e fim. Os subtópicos são muito importantes para isso.
Porque ele te ajuda a, tipo assim, ok, é que é igualzinho esse gráfico, esse slide que eu tô mostrando pra você. Então, tipo, ok, tem o título, e aí o subtítulo é o nome da tática, lógica vertical, e depois vem os tópicos, que é a explicação da lógica vertical, entendeu? Então, tipo, já tem uma ordem de como você vai ler as coisas, tá claro, entendeu? E tá tudo remetendo à mesma coisa, a lógica vertical, que é uma tática para garantir que você está sendo claro, entendeu? Tipo, é tudo junto. Não é nada fora, não tem nada que, por mais que seja um slide de gráficos, desse mini curso de gráficos, não tem nada aqui que fale que remetendo a tipo um tópico que a gente falou na primeira aula ou algo assim, porque senão fica muito confuso para a pessoa entender. E é a mesma coisa no gráfico, né? Que nem eu falei, você não precisa colocar informações extras que não seja necessário para a pessoa entender o que você está querendo passar. Você não precisa colocar todos os dados ali, que nem eu tô falando sempre. Fica muito maçante você ler sempre a mesma coisa, ou você, tipo, ficar tentando analisar cada venda de cada item por mês, sendo que, tipo, você só precisava saber que fevereiro vendeu menos, tipo, você fez um gráfico só para isso. Não precisa especificar o quanto você vendeu de cada coisa em cada mês, entendeu? Fica desnecessário e fica maçante para a pessoa que está tentando entender o gráfico, porque, mano, se pelo menos o título não está sendo claro, não tem, às vezes não tem título, né, os gráficos, não tá, você não sabe para que foi feito aquele gráfico, você vai analisar bonitinho cada informação e daí você tira, tipo, poxa, acho que é para isso. Isso você não vê muito. Essas coisas que eu tô falando, de tipo, destacar o que é importante, não colocar coisas desnecessárias, vocês não vêm muito em provas, tipo, esse tipo de coisa assim, porque normalmente na prova você tem um gráfico lá e aí eles não podem te falar o porquê que o gráfico tá ali, entendeu? Porque a pergunta normalmente é sobre o gráfico, então você vai ter que analisar o gráfico e descobrir os dados a partir dali. Mas agora, numa entrega, né, numa apresentação, não é necessário o gráfico ser tão difícil assim de interpretar, né? Mas, enfim, retomando tudo que a gente falou durante a aula de hoje, então a gente começou falando de storytelling, que é o que eu falei que é o principal do livro que eu li e tudo mais, e desse tópico de contexto mesmo, é você criar uma história bonitinha do que você, dos dados que você pegou, com começo, meio e fim, bonitinho, separar, e aí, a partir do storytelling, ele já é meio que a história dos 3 minutos, que foi o que eu falei na última aula, a história dos 3 minutos você constrói baseada nele, com começo, meio e fim, e aí, baseado nisso, você consegue fazer aquele storyboarding, que é o que eu mostrei dos post-its bonitinhos. Lembrando que isso são ajudas para ficar mais fácil na hora de você fazer seu gráfico, tá? Não é nada obrigatório, tipo, para você fazer um gráfico você precisa fazer isso. É só que fica muito mais fácil de você construir o seu gráfico depois. Você não fica perdido no que você vai colocar ou no que você vai tirar, entendeu? É mais fácil de você, enfim, resumir. E saber qual é o intuito no final, né? Se você vai precisar, você vai mostrar que em janeiro vendeu só 5 camisetas, ou você vai mostrar que em fevereiro teve menos vendas. Pô, teve esses dois dados aí na sua coleta de dados, mas você precisa saber o que você vai passar. Depois a gente fala um pouco sobre fluxo da narrativa, que é aquilo de começo, meio, fim, como você vai começar a sua apresentação, trazendo o problema para o começo, depois a solução do problema, e depois, no final, o problema junto com a solução, para você retomar tudo e ficar tudo mais fácil, ativando a memória e a repetição. Tudo isso remete à repetição, que é o que eu falei, quanto mais você repete, mais aquilo vai ficar na sua memória de longo prazo, que é a memória que fica mais guardadinha com a gente, que às vezes ela é excluída, mas normalmente não, né? Então, a gente falou sobre os tipos de memória, a memória icônica, que é a do dia a dia, que é a que você olha para uma caneta e você sabe que a caneta é feita para escrever. Porque algum dia da sua vida te ensinaram que a caneta é feita para escrever, né? E a memória de curto prazo, que é aquela que você só consegue guardar 4 informações, no caso é a que a gente usa o tempo todo, né? Você não consegue guardar mais de 4 informações de uma vez no seu cérebro, né? Calma lá. E depois eu falei um pouco como ser mais claro na sua apresentação de slide, principalmente nos gráficos também. Falei da lógica horizontal e da vertical, que é a horizontal é sobre o título tem ações e essas coisas, e a vertical é sobre o mesmo slide não deve fugir dele mesmo, ou seja, tudo deve remeter à mesma coisa. Enfim, gente, a aula foi isso. A atividade dessa aula é um forms para casa. Não é esse aqui, tá escrito errado, não é um forms para criar um storyboard. Eu perguntei o que vocês entenderam sobre storyboard, enfim, vocês vão ver bonitinho. Tá lá no Classroom também, vai sair 2 horas, na real, né? E a última aula é sobre erros comuns.
troquei, enfim. A próxima aula é sobre erros e depois é sobre visual, enfim. Mas é isso, alguém ficou com alguma dúvida sobre a aula de hoje? Eu vou parar a gravação.